Oi pessoal, tudo bem? Então, passando aqui para explicar um pouco como funciona a médium terapia. Eu vou explicar sobre as minhas experiências, tá? Então, dentro da terapia holística, no holo, no todo, que é referente a físico, mental, espiritual, nós temos esses corpos que a terapia holística ela utiliza várias técnicas para tentar tratar de fato aquilo que está te causando algo desconfortável, que está te prejudicando no teu dia a dia, enfim, na tua vida. E o que acontece? Eu me descobri como médium terapeuta através da psicofonia, porque, lógico, tive diversos processos até conseguir me descobrir, me entender o que estava acontecendo comigo, na verdade. Porque quem me conhece sabe que eu era uma pessoa que eu vivia com dor de garganta. Eu era uma pessoa que eu tinha muitos e muitos problemas com placas de garganta, enfim, desde criança, onde eu ficava 10 dias, 15 dias com dor, febre de 40 graus, indo em médico, tomando remédio, até a tal da bezetacil não fazia mais efeito. E isso acontecia constantemente. Todos os anos eu tinha esse problema. Então, em 2020, digamos assim, foi quando eu comecei a iniciar o processo de estudar mais, de eu mesmo procurar terapeutas e fazer terapias. E entendi um pouco mais sobre o mundo holístico, sobre energia, sobre vibração. E foi aonde eu comecei a me estudar mais também e a entender como tudo isso funcionava, tá? Então eu posso falar por mim, que é um caso real que aconteceu comigo, que quando veio a pandemia foi onde eu ingressei ainda mais nesse mundo espiritual, porque eu não tenho uma religião fixa, eu não frequento templos. Sou batizada na católica, fiz comunhão, fiz crisma, mas isso é por tudo crenças familiares, né? A gente cresce numa família que a gente acompanha aquelas crenças ali até a gente decidir por conta própria o que a gente quer ser, o que a gente vai fazer, enfim. Aí o que acontece? Eu vinha sofrendo muito com esses problemas de garganta, ia no médico, porque é o ar, porque tem amidalite, porque tem isso, porque tem aquilo, de repente vai precisar fazer cirurgia das amígdalas, tudo isso, né, que acontece com as pessoas que sofrem demais com esses problemas de garganta. Aí o caso que aconteceu comigo, ele foi bem complicado, porque eu desenvolvi uma fenda nas cordas vocais que me deixou sem voz por 14 dias. Eu trabalhava na área de cobrança, né? Esse meu último emprego em empresa que eu tinha. E no momento que aconteceu isso comigo, eu tive que ficar 2 semanas sem trabalhar, fiquei afastada, justamente porque eu não tinha voz para dar continuidade ao meu trabalho, né? E aquilo também me revoltou de uma certa forma, porque eu trabalhava com metas, então o meu valor a mais ele vinha em cima dessas metas e eu sempre batia as minhas metas. E eu comecei a ficar indignada por isso, porque acabava me prejudicando financeiramente. E aí isso se tornou muito engraçado, porque eu comecei a desenvolver uma fenda nas cordas vocais que eu também não sabia o porquê. Mas lógico que no mundo físico que a gente vive hoje, né, considerado a nossa 3D, terceira dimensão, isso se curaria com medicação, né, mundo farmacêutico, remédios e médicos. Agora, essa transição que eu fiz para 5D, que é em questão da quinta dimensão,
que é um mundo holístico, aí ele já trata mais o meu emocional, mental, espiritual, que foi onde eu comecei a focar mais e a entender a raiz do problema, porque de nada adiantava tomar aquela medicação, porque depois de um tempo aquilo voltava. Essa fenda nas cordas vocais, ela não tinha cura, ela não tinha nenhum tratamento, ela tinha procedimento de fonoaudióloga, de fazer exercícios, mas não tinha algo que pudesse comprovar que eu iria melhorar, a não ser através de uma cirurgia. E eu, não, pera, só um pouquinho, eu não vou passar por cirurgia na garganta, eu não sei o que isso pode me prejudicar também fisicamente. E foi onde eu abri mão disso e comecei a estudar o outro lado. Aí eu conheci o mundo do Reiki, hoje eu sou mestre Reiki também, devido aos meus estudos. Então eu fui buscar esse conhecimento do Reiki, da energia, dos nossos chakras, do meu desalinhamento de chakras, porque eu estava desequilibrada no meu chakra laríngeo, né, que era toda essa parte aqui. E foi onde eu entrei mais a fundo para descobrir o que aquilo ali estava bloqueando, por que essa energia do meu chakra estava bloqueada e fazia isso com que viesse para fora de forma física, com placas horríveis na garganta, até chegar o momento da fenda e eu perder toda a minha voz. Então isso foi um caso assim muito inusitado que aconteceu comigo. Lógico que tem diversos outros, né? Mas a questão aqui é que a terapia holística, ela serviu para mim conseguir entender o que estava acontecendo comigo, que fazia com que esse tipo de acontecimento se repetisse. É como se fosse um ciclo. Eu tomava aquela medicação, né? Ficava uns dias em casa para poder recuperar meu corpo ali e me equilibrar novamente e retornar ao trabalho. Mas quando eu entrei no mundo holístico, depois de 2020 ali, início de pandemia, eu comecei a estudar muito mais e entrar mais a fundo nas terapias para tentar entender o nível de bloqueio que estava o meu chakra, para conseguir fazer com que essa energia se modificasse. Então, foi a partir daí que começou tudo a mudar. Eu não tive mais dores de garganta, eu supostamente não tive mais problema de ficar sem voz, né? E aí o que acontece? Entrou também a parte da terapia de regressão, onde eu tive que olhar lá para trás, que a gente vem com coisas, sim, né, com emoções e sentimentos de infância, que tá fazendo vir à tona agora na fase adulta. Então é aquele suposto, né, engole o choro, fica quieta, não te mete nas conversas, não é para falar isso, não diz isso, ó, não vai contar isso para ninguém. Então aquilo a gente ia engolindo e é o que vai fazendo mal pra gente. Por quê? Porque a gente não coloca isso pra fora. Se a gente não coloca pra fora, o nosso corpo vai ter que armazenar isso de alguma forma. Então a minha energia, ela não tava indo pra fora como deveria, e ela estava ficando estagnada. Então eu não conseguia movimentar essa minha energia e meu chakra estava ficando bloqueado, que quando ele bloqueou realmente foi quando eu perdi minha voz nesse último emprego que eu estava. Mas enfim, né? O contexto aqui é sobre terapia holística, o que ela mudou na minha vida e tudo mais. E aí então, quando eu comecei a fazer o Reiki, a praticar o Reiki em mim mesma, eu comecei a entender muita coisa, que essa energia, ela estava saindo, ela estava sendo liberada, ela estava sendo renovada, e desde então eu não tive mais essas dores de garganta, eu não tive mais essa falta da voz, porque eu alinhei esse meu chakra. Nós temos os 7 chakras principais do nosso corpo, né? E o meu estava desalinhado
por essas emoções reprimidas que vinham desde a infância. Então, lógico que isso foi um acúmulo de informação que eu tive que guardar muitas vezes, que eu não coloquei para fora, o medo de falar e não ser ouvida, o medo de estar falando alguma coisa errada ou que alguém não vá gostar. E depois que eu aprendi a colocar isso para fora, isso mudou a minha vida, porque isso foi mudando em mim. Eu não me privo mais hoje de falar o que eu penso, como eu fazia antes, porque eu sei que se eu privar isso, vai me fazer mal físico, que aí automaticamente eu vou ter que ir para o hospital físico, tomar medicação que é horrível pro corpo. E isso realmente eu não fiz mais. Eu não precisei mais ir em médicos, eu não precisei mais tomar medicação. E as pessoas que realmente são próximas a mim, elas podem comprovar isso, porque elas sabiam o jeito que eu ficava. Elas presenciaram por muitos e muitos anos tudo isso que aconteceu comigo. E por isso que eu digo que é incrível, porque eu consegui mudar no momento que eu comecei a entender o que estava causando aquilo. E realmente tem a ver com a emoção, porque a emoção reprimida, ela vai gerar um sentimento que, não colocando aquilo para fora, não modificando, vai te causar reação no teu corpo, porque o teu corpo, ele é físico, ele é o último estágio da tua emoção reprimida. Então, quando tu não cura as tuas emoções, quando tu tá com sérios problemas emocionais e tu não consegue evitar isso, de certa forma isso acaba saindo para fora. Ela vai te mostrar em alguma parte do teu corpo para te conseguir modificar isso, porque toda parte do nosso corpo, ela tem uma ligação com um dos nossos chakras, e os nossos chakras, eles entrando em desequilíbrio, faz com que aquele corpo, aquela parte do corpo física, fique doente. Mas para chegar nesse nível é porque o teu emocional já tá muito abalado. Tu precisa muito, muito de verdade vigiar teus pensamentos, entender as tuas emoções, não ficar reprimindo, aprender a dizer não, sim, para tudo e para todos. Não quero, não vou, não gosto. Não. Por quê? Porque não, não tem que dar explicação do não. É não e pronto. A gente aprende, porque não, não sei o quê. Gente, quando tem a ver com nós, com o que nós queremos e o que nós não queremos, se torna mais fácil. Então, através do autoconhecimento, eu me permiti me conhecer melhor, a entender como eu funcionava. E depois que isso tudo aconteceu, porque a história, ela sempre vai ter uma história, tá? Mas para chegar resumidamente nisso, foi aonde eu despertei essa função da psicofonia, porque foi aonde estava bloqueada a minha mediunidade. Então, quando eu consegui chegar nesse nível, nesse ponto, eu entendi que a minha mediunidade iria ser através da minha fala, da minha voz. Então, enquanto eu estava por caminhos errados, lugares errados, que não me serviriam mais, o meu chakra seria bloqueado. E depois que eu entendi que aquele caminho não era mais para mim, tudo começou a mudar, começou a fazer diferença na minha vida. Então é incrível isso que acontece, porque às vezes quando eu estou conversando com pessoas, eu falo coisas para elas que para mim realmente não faz sentido nenhum, e eu não sei às vezes nem o porquê que eu tô te falando isso. Mas a pessoa, ela entende perfeitamente. Se ela não entende na hora de forma consciente, a alma dela vai ser tocada e de forma inconsciente ela vai trabalhar aquilo para depois vir isso à tona de forma consciente. Então é um mundo que ele é
realmente ele é desconhecido na maioria das vezes, justamente porque muitas coisas não tem como a gente chegar, explicar, comprovar. É só quem passa por isso, é só quem sente isso, só quem vivenciou isso que pode dar o seu relato de como isso transformou a sua vida. E é por isso que eu digo que hoje eu me encontrei como médium terapeuta por diversas fases da minha vida que eu também tive que passar. Não foi nada fácil, óbvio que não foi. Mas nós temos mentores, seres de luz, guias espirituais, anjos da guarda, Deus, universo, o que você acredita que pode mudar a tua vida, porque vai mudar a tua vida. Mas isso tudo é da tua emoção, do que realmente tu sente. E para te poder transformar isso, tu tem que sentir isso. E tu só consegue mudar quando tu sente, porque o nosso ego, ele é muito elevado. O ego, ele vem à frente. Eu não vou fazer isso porque os outros vão pensar ou vão falar isso. Gente, depois que eu mudei esse meu pensamento, essa chavezinha de que eu não ligo porque os outros pensam ou falam a meu respeito, porque não são eles que estão aqui vivendo a minha vida, sentindo o que eu sinto, passando pelas coisas que eu estou passando, porque esse trajeto, esse caminho, ele é meu, então é só eu que posso mudar ele. Então a opinião do outro não vai fazer diferença para mim. Se o julgamento do outro fosse mudar algo na minha rotina, talvez eu me preocupasse. Mas hoje eu não me preocupo mais, porque o que eu tive que passar sozinha foi exatamente para aprender que é sozinha que eu devo continuar o meu caminho, e não com opiniões de pessoas que estão ao meu redor. Eu tive, sim, que por muito tempo ficar e estar sozinha para poder entender isso que estava acontecendo comigo. Eu me afastei de amigos, família, parentes, enfim, de bebidas, festas, tudo que eu gostava de fazer nesse mundo físico, que é onde o ego elevado, ele gosta muito de estar, e transformei isso no mundo holístico, onde a minha alma precisava se comunicar. E através disso eu consegui uma conexão intensa comigo mesma, de não aceitar qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer saída. Eu faço aquilo que o meu coração quer fazer no momento. Assim como eu estou aqui divulgando essa parte do meu trabalho, porque muitas pessoas estão com essa dúvida da psicofonia, que é onde o meu mentor, o meu guia espiritual, no momento que ele se conecta contigo, ele vai te transmitir uma informação que tu tá precisando ouvir. E isso vai ser através da minha fala. Eu também tenho a parte da escrita, que é algo que eu tô começando a trabalhar agora. Ela tá vindo de forma aleatória para mim e eu tô começando a entender como isso funciona, porque eu recebo informações que isso acaba me deixando ansiosa se eu não colocar no papel. Então eu vou escrevendo, e no decorrer da escrita é como se alguém dissesse para mim: essas informações são direcionadas para fulano. E isso tá acontecendo bastante também. Eu recebo informação, aí chega uma pessoa assim e algo diz, é para ela. Aí eu coloco o nome, coloco a data, coloco a hora que eu finalizei, mas primeiramente eu começo escrevendo toda essa informação, finalizo com a hora que é necessário ali, que eu acabei, e depois é direcionado o nome da pessoa que eu coloco na folha. E isso para mim tá sendo incrível, porque tá chegando palavras
que muitas vezes as pessoas, talvez em oração ou no momento de desespero, não sabe a quem recorrer e de forma aleatória, por alguma conversa que seja, a gente começa a conversar e eu digo, eu tenho algo para ti. E aí eu passo essa informação. Então, eu sou um meio também de canalização da espiritualidade, justamente porque eu tenho esse meu campo energético mais aberto. Então, tem lugares realmente que eu não consigo frequentar, porque a energia ela é tão densa, que ela suga essa luz que tem dentro de mim, que vem através do Criador. Então, dependendo do ambiente, eu não consigo me sentir bem, porque minha energia acaba sendo sugada. Por mais que eu me bloqueie, ela é sugada. E então, isso é um pouco do processo, né, que tá acontecendo comigo. Então, muitas vezes as pessoas também ficam com essa dúvida, como é essa parte da medium terapia. Então, é a terapia ligada com a mediunidade. Então, conversando contigo, eu já vou entender mais ou menos o que tu tá passando, porque muitas vezes eu já passei por alguma situação parecida e eu vou conseguir te ajudar através dos ensinamentos que eu também tive, através do conhecimento que eu vivo buscando diariamente e principalmente com o auxílio da minha espiritualidade, de Deus, universo, o todo criador. Então, eu só queria passar esse recado um pouquinho, que às vezes pode ser confuso, mas uma palavra, de repente, do que eu fale aqui, ou uma situação parecida, ela pode servir para alguém. Porque nada realmente acontece por acaso, né? Nada nessa vida, ela acontece por acaso. Então, sempre vai servir para alguém alguma palavra, alguma imagem, alguma escrita, alguma fala, alguma situação, sempre vai chegar na pessoa que precisa. E esse é meu propósito de vida hoje, auxiliar pessoas que de certa forma estão com ansiedade aflorada, estão com algum problema físico de repente, que seja em torno de emoções, esteja passando por algum processo que acha que é muito difícil, que não tem como sair disso. Eu digo que tem. Sempre tem uma saída para tudo. Às vezes Deus coloca obstáculos para fazer com que a gente seja realmente mais resistente, para poder enfrentar aquilo que ainda está por vir, que vai ser muito melhor para nossa evolução e para nossa vida. Então não desanime, não desista do que você está fazendo, não desista do que você quer fazer e aprenda que muitas vezes reprimir o que a gente sente, o que a gente tem vontade, não é o ideal, porque isso vai sim fazer com que a gente se prejudique fisicamente. Então, a dica de hoje é: se não quiser fazer alguma coisa que realmente não vai agregar, não faça. Não se faça presente aonde a tua presença não é notada. Não queira estar onde não te faça bem. Cuide um pouco melhor do seu corpo, da sua mente, do seu espiritual. Tire um pouco dos 10, 20 minutos que seja por dia para refletir o que tu tá fazendo na tua trajetória, no teu dia a dia, se realmente isso é o certo para ti. E se isso realmente tá te fazendo bem de verdade, se é isso que tu gosta de fazer. Mas evite de fazer coisas que não te agradam, que não te façam bem. Porque isso é sim morrer lentamente. Então vamos agradecer pela vida que temos hoje. E caso eu possa te ajudar com algo, te mostrar algum caminho diferente, pode chamar, a gente vai conversar e vamos chegar num
uma conclusão ideal, que vai ser muito satisfatória para ti. Gratidão. Obrigado por ouvir até aqui.